Você já ouviu falar sobre alimentação BLW, baby wearing e parto humanizado? Esses termos podem ser enquadrados no que vem sendo chamado de criação com afeto, uma filosofia adotada por mães que desejam criar vínculos de apego seguro com os filhos. Neste Dia das Mães, vamos falar um pouco mais sobre essas ferramentas com mamães que optaram por esse caminho tanto na gestação como na criação de seus bebês. No caso da Gabriela, as informações foram adquiridas ainda durante a gravidez, por meio de uma rede de apoio materno. Entre as novidades que passou a adotar com o pequeno Kenai está a utilização de fraldas ecológicas. Muita gente mesmo me questiona em relação às fraldas, tipo, não dá muito trabalho, mas que horror, né, ficar lavando fralda de cocô e tal. E realmente o trabalho que a gente tem é de armazenar a fralda, porque a gente usa a fralda quando ela já está usada, né, com muito xixi ou ele fez cocô. Só que o trabalho que a gente tem é esse, armazenar as fraldas num balde fechado, lá na onde fica o trocador dele, e pôr na máquina para lavar. Porque essas fraldas que a gente usa ecológica, elas são de lavar na máquina. Então o trabalho que eu tenho é esse, de guardar, colocar na máquina, depois estender e tirar do varal. Vegetariana há 12 anos, a fotógrafa mantém uma alimentação sem carne também para o filho. Apoiada pelo pediatra do Kenai, a mãe revelou um pouco da introdução alimentar da criança. A partir dos 6 meses dele, do 6º mês, assim, mais ou menos, a gente começou a introdução alimentar. Ele é acompanhado por um pediatra que é ciente da nossa escolha, ele apoia, inclusive, ele é bem atualizado, então isso me deu bastante segurança. Da introdução do Kenai, a gente começou a introduzir como todas as introduções alimentares acontecem, eu acho. Que é tipo uma fruta, aí alguma refeição que seria um almoço, e aí como ele ainda está nessa de introdução, ele come mais legumes, folha, grão, ele já come também. E é isso. A gente pretende usar o BLW, aquele jeito diferente de cortar e oferecer o alimento para a criança, que aí dá uma certa independência. Ainda nos primeiros meses de maternidade, Gabriela criou o Preguiça Mãe, um empreendimento focado em comidas vegetarianas. Ela contou como surgiu o projeto e como ele foi pensado em conjunto com os cuidados que teria com o filho. Depois que o Kenai nasceu, eu comecei a fazer alguns eventos. Tipo assim, ia ter um evento, sei lá, na Casa Mulher e Vida, por exemplo. Aí eles me chamavam e eu ia fazer os lanches lá. Porque aí, além do hambúrguer, eu fazia o lanche mesmo, montava os lanches e vendia, mas só em evento. E aí foi crescendo. E eu coloquei na minha cabeça, vou investir o meu tempo, o que eu posso, no Preguiça Mãe, porque eu não quero sair de casa nesse momento, eu não quero me desvincular do Kenai tão novo, e eu estava desempregada, ou seja, eu precisaria não estava recebendo nenhum tipo de auxílio, licença maternidade, não, nada. Então eu decidi mesmo investir no Preguiça Mãe, entrar nessa, de vou fazer comida para vender, porque eu queria ficar com meu filho. Uma das pessoas que auxiliaram Gabriela durante a gravidez e após o parto foi a doula Mariana Lopes. Ela contou um pouco sobre como é a doulagem e em que momento esse serviço é necessário. A gente indica profissionais, a percepção do ciclo, né, quem que elas deveriam procurar, não só ginecologista e obstetras, mas também nutricionista, que faz diferença, sessões de osteopatia, acupuntura, que tudo auxilia nisso. E já cercando elas de pessoas que estão ali em favor de uma gestação consciente, de um parto respeitoso e uma maternidade bem informada, né? A gente trabalha em parceria com outros profissionais que vêm com a parte técnica, porque a doula não faz nada que seja da área da saúde, né? A doula, ela é uma profissional que está ali falando e acreditando no processo como fisiológico, como natural, como algo que é importante, né, para a conexão dessa mulher com ela mesma, e até para a recepção desse novo bebê que está chegando. Aceito pelo Ministério da Saúde, o serviço de doula ainda sofre resistência em hospitais da região. Segundo Mariana, mesmo com leis, a atuação ainda é limitada em cidades como Taubaté. O acesso da doula nos hospitais, né, ainda é uma coisa que a gente está lutando para mudar essa realidade. Precisa da demanda da gestante solicitando isso também. Então, eu tenho cadastro em algumas ainda está em processo, em andamento. Aqui na cidade que a gente está, de Taubaté, existe a lei das doulas nas maternidades particulares, mas ainda é bem complicado a realidade de acesso
Eu acredito que isso está mudando a pequenos passos, mas está acontecendo. Mãe de 3 filhos, a profissional conta que apenas na 3ª gestação passou a adotar hábitos, como o da criação com afeto e a contar com o auxílio de uma doula. O caçula, quando eu estava grávida, eu comecei a procurar rodas de gestantes, porque eu queria falar sobre isso, e eu não estava sentindo que isso estava sendo suprido em consultas de pré-natal, que pré-natal era muito rápido, você entra lá, pesa, mede barriga, vê pressão e acabou. Tchau, próximos exames e consulta a gente se fala. E eu queria falar sobre a gestação. Aí foi quando eu encontrei doula, quando eu encontrei rodas de gestantes aqui em Taubaté, e depois teve em Pinda, São José dos Campos, Jacareí. E na primeira roda que eu fui, tiveram várias doulas. E eu falei, nossa, e agora? Quem vai ser a minha doula, né? Com umas 26, 27 semanas, eu decidi quem era a doula que eu ia contratar. A gente fechou o contrato logo depois. E ela foi me acompanhando. E apesar de ser o 3º filho, eu sempre falo, a gente sempre tá grávida pela primeira vez. Porque aquele neném é a primeira vez que ele vai nascer. E parecia que eu não sabia nada. Então ela me acompanhou durante a gravidez, ela me deu um suporte emocional muito forte. Foi difícil para mim lidar com a divisão de tempo que eu teria por já ter outras 2 filhas, e minha vida mudou, porque eu vivi que não foi como eu gostaria, acabou se transformando em algo muito forte para mim, de levar essa profissão para frente, né, adiante, mudar a minha vida profissional também. E foi quando eu comecei a fazer escolhas diferentes, desde a gestação, o parto, a amamentação, a introdução alimentar e o tipo de criação que eu queria ter para o meu filho. Neste Dia das Mães, a doula deixa um recado para as novas e futuras mamães. Procurar, assim, uma doula para acompanhar na gestação, entender um pouco sobre a via de nascimento que esse neném vai ter, a preparação para o puerpério, que muitas pessoas acham que dura 40 dias, mas normalmente é próximo dos 2 anos de idade que dura um puerpério, às vezes menos, às vezes mais, mas mistura muito o termo. Então, o suporte de uma consultoria em aleitamento materno, fazer uma assessoria em baby wearing para tentar entender um pouco de esterogestação e o carregamento ergonômico dessas crianças, porque é importante respeitar a fisiologia do corpo da neném também. E tirar dúvida sempre. Não achar que você sabe de tudo. Como mãe de 3, eu sempre estou aprendendo todos os dias.